É que acho que a internet ela tá um pouco ruim, mas deu certo, começou. Bom, pessoal, bom dia para quem eu não tinha dado bom dia ainda, quem entrou depois. A gente vai hoje ter alguma uma conversa aqui sobre os conteúdos que eu mandei para vocês, né? Eu mandei alguns conteúdos para vocês é, falando sobre cordados, né? Esse assunto, na verdade, ele é colocado no, no ensino fundamental. Ele é colocado como os vertebrados, né? E aí a gente tem, entre os cordados e os vertebrados, uma diferença um pouco sutil, né? Mas como vocês estão no ensino médio, essa diferença ela é abordada um pouco, né? A gente aborda ela um pouquinho. A diferença entre você chamar um organismo de cordado e um organismo de vertebrado é que normalmente você associa os vertebrados aos indivíduos que têm a coluna vertebral, né? Mas nem todos os cordados eles vão ter uma coluna óssea, né? Uma coluna vertebral óssea para proteger a medula, né? Então, os cordados são aqueles organismos que eles possuem no seu desenvolvimento embrionário a formação de uma estrutura chamada de notocorda, certo? E aí a gente tem aquela parte lá que a gente viu no ano passado, quem era meu aluno no ano passado, a gente viu aquele negócio de embriogênese, né? Quem lembra aí da embriogênese, por favor, contribua comigo. Vou colocar aqui um pouquinho para o lado. Vocês estão conseguindo ver o quadro? Mandem por áudio, porque eu não consigo ver a tela quando eu estou no quadro. Dá pra ver. Tá, dá pra Beleza. ver. Então, ó, a gente tem na embriogênese, né, na formação embrionária dos organismos, a gente tem uma série de fases, né? A gente tem a fase de blástula, a gente tem a fase de gástula, e a gente tem a fase de neurula, né? A neurula é aquela fase em que vai haver o início da formação do sistema nervoso, né? A gente tem aqui aquele organismozinho que geralmente é representado em corte, né? Ele é representado cortadozinho assim. E aí ele sofre uma invaginação, né? Que é uma dobra que vai ocorrer lá na parte de cima daquele organismo para formar uma estrutura. E essa estrutura aqui, ela vai ser formada pelas camadinhas lá, né? Aquela endoderme, a ectoderme e a mesoderme. Certo. Então, ela vai formar uma camadinha aqui. Lembrando que os organismos têm outras cavidades aqui, né? Tem a cavidade do celoma, tem a cavidade que é o mesênquimo, né? Que é o mesentério, que é aquele intestino primitivo e tal. Mas o que vai importar aqui para a gente, só um minutinho, tem alguém tentando entrar na aula. Guimarães. Certo. O que vai interessar aqui para a gente é essa parte aqui, ó, que é a parte que é a partezinha em que vai haver a formação da notocorda. A notocorda, pessoal, é o que vai dar origem à coluna e à medula, certo? Coluna e medula. A medula, quem não lembra, é aquela estrutura que fica dentro da nossa coluna vertebral, que é responsável por enviar mensagens para o restante do corpo, né? É um centro nervoso, ela faz parte do sistema nervoso central, junto com o encéfalo, né? Que a gente chama popularmente de cérebro. Então, o cérebro aqui envia as ordens e a medula, ela transmite para o restante do corpo. Massa. Então, pessoal, os cordados, até mais ou menos os equinodermos, a gente não tem a presença de uma notocorda nos indivíduos, né? Eles são considerados indivíduos invertebrados. E aí a gente vai ter, a partir dos protocordados, que são um grupo que a gente não tem muito costume de ver, né? Por exemplo, você já viu um anfíoxo na sua vida? Eu, sinceramente, nunca vi um pessoalmente, né? Então, assim,
é muito difícil você encontrar esses organismos, eles vivem em ambientes geralmente marinhos e tal, então você não consegue enxergar muito bem eles, você não tem costume de visualizar eles, mas eles existem. E esses organismos aí, esses protocordados, eles são uns indivíduos que são de uma fase de transição entre os organismos que são considerados invertebrados e os organismos que são considerados vertebrados. A gente vai ter uma série de organismos que vão fazer parte desse grupo aqui, dos protocordados, certo? E eles vão possuir a notocorda, seja essa notocorda restrita a uma região, ou seja ela distribuída pelo corpo deles. Essa notocorda também pode ser persistente, né? Ela pode durar até o adulto, ou ela pode ser perdida, ela pode aparecer em apenas uma fase da vida desses organismos. O que eu quero que vocês tenham em mente, o que é mais importante para você saber, é que os protocordados, eles são organismos de transição evolutiva entre os organismos que são invertebrados e os organismos que são vertebrados. Então, eles estão ali, eles não são nem verdadeiramente invertebrados e nem verdadeiramente vertebrados. Eles são um ruído ali entre os dois. E a gente vai chamar esses organismos aí de protocordados, certo? A gente tem um dos maiores exemplares os maiores exemplares dos protocordados são os anfióxeos, né? Eu vou procurar uma imagem aqui do anfióxeo para vocês verem ele. Ele é como se fosse uma minhoquinha, assim, mas não é exatamente uma minhoca, né? Ele é um organismo bem, eu acho ele estranho, mas tem sua beleza, né? Quem acha ele bonito, sem julgamentos. Mas ele é esse bichinho aqui, ó. O que é que acontece com o anfioxo? O anfioxo, ele possui uma notocorda aqui, ó. Essa parte aqui, ó, mais clarinha aqui, é o que a gente chama de notocorda, certo? Essa notocorda aí, em organismos mais complexos, né? Por exemplo, os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves, os mamíferos, essa notocorda é transformada na coluna vertebral e na medula espinhal, né? Que é para fazer parte do sistema nervoso. Então, esses organismos aqui, é, eles foram os primeiros a adquirir essa característica. Então, a gente vai chamar eles de protocordados. Lembra que proto significa inicial, né? E os cordados é por causa do cordão nervoso. Então, protocordados é o que tem um cordão nervoso inicial, mas que ainda não está totalmente formado, né? Ele não é exatamente da mesma forma que aqueles outros organismos possuem. Beleza? Vocês conseguiram entender essa parte aí? Todo mundo entendeu? Ah, o Gomes está tentando falar aí. Parece um pedaço de madeira. Eu acho eles um pouquinho estranho. Tem outros protocordados também. Tem uns que parecem com esponjas e tal, mas Eu só não assim. entendi porque o senhor hum, falou que tem gente que acha esse negócio bonito. Esse negócio é feio. então, tem gosto para tudo, né? Então, pessoal, ó, a parte mais importante mesmo assim, a coisa mais que pode mais pegar para vocês é essa parte aí de achar de entender que eles são organismos de transição, né? Entender que eles fazem parte de uma história evolutiva e eles são um momento de transição, né? Para vocês verem que não existe essa coisa assim de hoje tem um peixe aqui, amanhã ele deu um estalo e ele virou um anfíbio. Não, não é assim que acontece a evolução. É um processo transitório, é um processo que ocorre, demora milhões de anos para acontecer.
Então, é uma coisa que vai acontecendo aos poucos. E aí a gente tem esse organismo aí que ele meio que deu uma parada, né? E aí ele, não é que ele deu uma parada, né? É que ele não houve mudanças significativas e ele continuou, né? Houve um evento aí de cladogênese, né? Ele continuou para um lado e o outro, e os outros continuaram seguindo, outra população continuou seguindo o caminho evolutivo aí, para sofrer modificações. Quando a gente estiver estudando a história evolutiva mesmo, os momentos evolutivos, a gente entende melhor isso daí, fica mais fácil de você entender. Mas observem aí que existe esse momento de transição entre os invertebrados e os vertebrados, que são organismos que têm características meio que híbridas, né, dos dois grupos. Beleza. Então, já que todos compreenderam essa parte aqui, eu vou passar para a próxima parte, que fala sobre os peixes. Pessoal, vocês que assistiram aqueles vídeos que eu mandei para vocês, o que é que vocês podem me dizer sobre o grupo dos peixes? Vamos lá? Característica dos peixes. Não característica tipo, ai meu Deus do céu, eles nadam, eles respiram debaixo d'água. Características que você pode dizer assim, beleza, bexiga natatória. O que mais? Eu quero seguir a mesma ordem aqui do livro de vocês, se vocês quiserem acompanhar no livro, tá na página 82. Mandíbula. Ah, beleza. Esse é um ponto muito importante, Danilo. Os agnatos, né? Eles são um grupo que não possui mandíbula. Aí você fica pensando, meu Deus, não possui mandíbula. Como é que pode um organismo não possuir mandíbula? Mas pode possuir, um organismo pode não possuir a mandíbula. Se você procurar, eu acho que popularmente ela é conhecida como feiticeira. Ela é um animal que ela não possui mandíbula, ela é um agnato. Aí a boca dela é assim, ó. Eu vou colocar aqui a imagem para vocês. Ó, essa aqui é a feiticeira. Ela não possui mandíbula. A boca dela é totalmente assim, aleatória. Isso tudo aqui são dentinhos, certo? Esses dentinhos aqui elas usam para abocanhar suas presas. Peraí, alguém tá tentando entrar aqui. Vamos lá, pessoal. Mais características sobre os peixes. Peixes cartilaginosos, peixes ósseos. Muito bem, Richelle. Ponto importante também. Mais alguma coisa? Escamas. Danilo, as escamas estão presentes em que tipo de peixe? Os peixes Tilápia, ósseos. tambaqui. Tilápia e tambaqui? Sim. Mas eles são classificados em que tipo de É peixe, peixe que Gomes? tem ossos. Peixes ósseos, muito bem. É tilápia, tambaqui. E os que não tem, que é o mandi, é lisinho. Aí é porque Uhum, são cartilaginosos. muito bem. Peraí, pessoal. O Laedson tá falando aqui comigo. Deixa eu só responder ele aqui. Massa. Então vamos lá. Então a gente tem aí uma diferenciação aí dos peixes. Temos os peixes que são peixes ósseos, e peixes cartilaginosos.
Pessoal, a gente tem algumas diferenças entre os peixes ósseos e os peixes cartilaginosos, além do esqueleto, claro, né? Que o esqueleto dos peixes ósseos é feito de osso, né? E o esqueleto dos peixes cartilaginosos é feito de cartilagem. Então, a gente tem algumas outras características. Uma das características é que nos peixes ósseos a gente tem a presença de escamas, certo? E aqui nos peixes cartilaginosos, a pele é lisa, né? Sem escamas, elas não têm a presença de escamas. Outra característica que tem nos peixes ósseos que a gente não tem nos peixes cartilaginosos é uma estrutura chamada de opérculo, certo? O opérculo, ele é uma estrutura que fica próximo assim da cabeça do peixe. Eu vou também colocar uma imagem aqui do opérculo. Ó, vou copiar essa imagem aqui. Ó, o opérculo, pessoal, é essa estrutura aqui, ó. E serve como se fosse tipo uma tampa, né? Das brânquias aqui dos peixes ósseos. Ó, esse aqui é o E, professor, opérculo. Oi. isso daí eu pensei que era o que tava dentro, né? Eu pensei que era a Não, guerra. as guelras que a gente chama são as brânquias, certo? Esse aqui são as brânquias, esse aqui é o opérculo. O opérculo é uma característica de peixes ósseos, certo? Os peixes ósseos, eles têm a presença desse opérculo. Já os peixes cartilaginosos, eles vão ter umas fendas, cartilaginosos. Ó, se você observar os tubarões e as arraias, eles vão possuir no seu corpo umas fendazinhas nas laterais aqui, ó. Vou aumentar aqui a imagem. Ó, se você observar, ó, tem aqui, ó, umas fendazinhas aqui do lado. Essas fendazinhas aqui, elas não estão presentes nos peixes ósseos, apenas nos peixes cartilaginosos, certo? Então, essa daqui também é uma característica dos peixes. Opa, vamos escolher essa imagem. A gente tem aqui, é uma característica dos peixes cartilaginosos possuir fendas branquiais. Pessoal, se você consegue. Opa, branquiais. Se você consegue lembrar de pelo menos isso daqui, já é um meio caminho andado, né? Além disso, alguns tubarões, né? Alguns tubarões eles vão possuir a presença de uma cloaca. Quem que sabe o que é cloaca? Tá ligado, mas não sabe explicar. Alguém sabe explicar o que é uma cloaca? Pessoal, a cloaca, ela é uma estrutura que possui dentro, é tipo como se fosse assim uma bolsinha, certo? E ela vai possuir órgãos que são reprodutores e órgãos de excreção, tudo junto dentro de como se fosse uma bolsinha lá dentro. Quem tem cloaca além dos tubarões? Por exemplo, as aves elas vão possuir cloaca, certo? Então, quando você você vê uma galinha, né? Normalmente, é, a, a- você não vê a galinha fazendo xixi, né? Você vê a galinha fazendo apenas cocô. O cocô da galinha vem junto com o xixi, né? Além do que as aves têm uma adaptação para isso, né? Mas assim, tudo sai pelo mesmo lugar. Ela não tem um órgãozinho para fazer xixi e outro para fazer cocô. Tudo é o mesmo lá na mesma bolsinha, certo?
Ei, professor, então só os cartilaginosos têm o cloaca, né? Sim, e são alguns cartilaginosos. Tem exemplos de cartilaginoso que não tem, mas não, não, você não precisa aprender o nome deles, assim. Tipo, você coloca que os cartilaginosos têm a cloaca que vai. No pro vestibular, essa informação ela é a mais relevante. Tá, aí o Danilo falou de bexiga natatória, certo? Lembrando que os peixes ósseos não possuem cloaca, eles vão ter o ânus, certo? Eles vão ter o sistema digestivo terminando no ânus. Só os cartilaginosos que vão ter a cloaca. Tá, aí o Danilo falou da bexiga natatória. Pessoal, a bexiga natatória, ela é uma estrutura que auxilia na flutuação do peixe, né? Ela vai auxiliar no nado dele, né? Por isso que ela é chamada de bexiga natatória. Quando o peixe está precisando subir, ele enche de ar, quando ele está precisando descer, ele diminui a quantidade de ar lá dentro. Essa estrutura aí, ela é extremamente importante para a manutenção desse animal lá dentro. Porque se, por exemplo, o peixe precisar subir um pouco mais para perto do ambiente externo da água, né? Ele precisa ter uma estrutura que auxilie ele a subir, né? Porque lembrando que tudo que você faz no seu corpo, você gasta energia, né? O peixe também gasta energia para nadar. Então, quando você vê o peixe paradinho ali, você fica pensando, como esse peixe é preguiçoso, olha, não quer nadar. Ou então você vê uma ave parada e diz assim, nossa, pronto, pombo. Tem um amigo meu que é invocado porque o pombo fica andando em vez de voar. Aí ele fala, o pombo sabe voar, mas não quer voar. Por quê? Porque gasta energia. O pombo não quer gastar energia à toa. Se ele pode andar, porque ele vai voar. É igual o peixe. Ele gasta energia quando ele tá nadando. Então, tipo, se não tem necessidade dele estar se locomovendo, para que ele vai se locomover? Não há necessidade. Então, o peixe ele também tem métodos para economizar energia. E a bexiga natatória ela auxilia justamente nesse momento aí, para que ele gaste menos energia no momento de quebrar a resistência da água. Pessoal, licença de novo, tem alguém aqui falando mais uma vez, eu acho que é da sala. Tá, já foi resolvido. Beleza. É, então, é, deixa eu ver o que mais que a gente tem para falar aqui de. A de bexiga natatória é mais isso mesmo. É sobre esse equilíbrio que a gente chama de equilíbrio hidrostático, né? Que é manutenção desse organismo em uma determinada profundidade. Então, ele auxilia também o peixe, por exemplo, o peixe pesa, né? Puxa, a gravidade puxa ele. Então, ele também tem que ter uma forma de é, resistir a essa gravidade, para ele também não ficar lá no fundo. Você sabe que alguns peixes eles conseguem fazer, né? Puxar, por exemplo, o oxigênio de fora da água. Então, tipo, quando você vê o peixe vai lá em cima e bota a boquinha assim e tal, você vê que alguns conseguem. Não são todos os peixes que conseguem fazer isso, mas alguns É os conseguem panga. fazer isso. Hã? É os panga. Panga? É. É Não o tipo conheço de esse. peixe. Não, Tem, eu sei que os peixes beta conseguem fazer isso, mas tem, não tem conheço. um. Panga? Eu Pode vou procurar. procurar, não conheço. Pode ser que eu conheça por outro nome. Eles são vários nomes. É tipo, um peixe, um panga tem um bocado de nome. É um gênero chamado Pangasius, da família Pangasiidae, ordem dos siluriformes. Não conhecia. Da corda do bagre, da Ele, mesma ordem do bagre. esse mesmo. E tem uns lá no açude do pai. Aí toda hora eles botam a boca do lado de fora pra respirar. Não conhecia não, Gomes. Muito obrigado pela informação. Eu vou procurar mais sobre. Briga de beta é muito feio, bicho. Eles se matam crueldade demais. Eu tenho um peixe beta, mas ele vive sozinho, porque a gente tem medo de botar ele com outro e ele se matar. Enfim, tá.
sim. Lembrando aqui que os peixes ósseos, eles possuem a bexiga natatória, mas os peixes cartilaginosos não possuem a bexiga natatória. Eles controlam o equilíbrio hidrostático deles pela quantidade de óleo no fígado deles, né? Lembrando que óleo tem a densidade menor do que a água, né? Então, eles utilizam isso para deixar o corpo mais leve para flutuar. E professor, mas dentro da água, a gravidade não é mais baixa? Não, a Aí, gravidade é a mesma em qualquer lugar do planeta. Não, não, aí assim, puxa, mas quando eu tô dentro você está d'água, falando, você tá eu tô, falando de resistência do líquido, né? Ou resistência da substância. quando eu tô dentro d'água é mais fácil de boiar e eu não boto meus pés no chão, não. Sim, Gomes, não é, mas a questão aí não é a gravidade, é a resistência dos fluidos, certo? Tipo assim, a água ela tem uma viscosidade diferente da viscosidade do ar. Então, existe uma, 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 uma diferença de peso dentro da água, né? Mas não é por causa da gravidade em si. Assim, eu sou muito ruim de física, certo? Foi uma das minhas disciplinas mais terríveis, assim, durante o ensino médio. Então, eu não sei te explicar exatamente como é que funciona isso aí. Eu sei que é uma diferença dos fluidos, né? Então, se vocês quiserem encher o saco do Guilherme, ou até do Gessé para perguntar sobre isso, eu acho que o Guilherme responderia essa parte da física aí melhor do que eu. Então, se vocês quiserem encher o saco dele e perguntar, mas eu sei que não é por causa da gravidade. A gravidade dentro da água e a gravidade fora da água é a mesma. A força é a mesma. A diferença é o empuxo, é uma coisa assim. Eu sou muito ruim de física, não vou arriscar para não O falar Daniel besteira. falou que é a pressão. Se for, não sei. Aí vocês têm que encher o saco dele. Eu sei que é, a diferença é que existe uma diferença na fluidez desse coisa. Você quebra a resistência do ar com mais facilidade, mas aí você não tem a coisa lá. Eu acho que é empuxo com X, é empuxo, ó. Eu não lembro direito, mas eu lembro que tinha uma coisa dessa bem daí que eu lembro. Eu tô vendo meu professor de física falando desse negócio aí e eu não entendendo muito bem direito esse negócio aí, mas tudo bem. Não sou de exatas, nunca, não consigo. Eu sou muito retardado em exatas, então não julgo quem também é. Tá, então vamos seguir aqui a coisa, a nossa, a nossa aula aqui. Pessoal, sobre reprodução dos peixes. A reprodução. Pessoal, normalmente as pessoas se perguntam, né? Como é que faz a reprodução dos peixes e tal. Então, a reprodução dos peixes, ela vai acontecer, na maioria das vezes, de forma externa, né? A fertilização, ela vai ocorrer normalmente de forma externa, certo? Então, como é que acontece? Os organismos lançam lá os seus espermatozoides, as fêmeas lançam os seus ovos, lançam os óvulos, né? Fora do corpo, e aí os espermatozoides se encontram com os óvulos, e aí vai desenvolver os organismos. Quando isso daí acontece por meio de ovos, né? Formação de ovos, a gente diz que esses organismos aí, eles são ovíparos. Pessoal, ó, os organismos que são ovíparos, eles são organismos que os filhotes, né, eles vão se desenvolver fora do corpo da mãe. E eles não vão
e eles não vão utilizar a energia da mãe para fazer o seu desenvolvimento embrionário. Então, assim, ó, as galinhas, os lagartos, eles todos esses organismos que botam ovos, né, que botam o ovo fora lá do corpo e o organismo se desenvolve fora do corpo, eles são chamados de ovíparos, E certo? também tem peixe, não tem não, pessoal? Sim, peixes também, peixes que botam ovos, os ovos eles se desenvolvem fora do corpo da mãe, sem gasto de energia para ela não vai gastar energia. Quando eu falo de energia, eu estou falando não só de ATPs, eu estou falando de energia nutrientes. Então, sem gasto de nutrientes, a energia da mãe, a mãe, ela só colocou os ovócitos para fora, né? Jogou os ovócitos para fora. A partir dali, eles que lutem, né, para sobreviver. Ei, professor, Então, oi, imagine uma coisa. Imagine se o ser humano botasse ovo. seria muito estranho, né? Mas tem gente que parece que é filho de chocadeira, né? Que não tem mãe. Tá. Então, a gente tem esses organismos aqui que se desenvolvem fora do corpo através de ovos. São os organismos chamados de ovíparos. Nós temos alguns organismos que eles vão ser o quê? Eles vão ser ovovíparos. Ovovíparos. Esses organismos aqui, o que é que acontece? A fecundação deles não é externa, né? A fecundação deles, ela vai ser interna. Ela vai ser interna. O que é que vai acontecer aqui? Vai haver o desenvolvimento de ovo, desenvolvimento de ovos, e esses ovos eles vão crescer dentro da mãe. Eles vão crescer, ó, dentro da mãe. Só que aqui, ó, novamente, não tem gasto de energia. Não vai ter gasto de energia. O ovo vai ficar lá dentro do corpo da mãe, mas ela não vai gastar um centavo de nutrientes para desenvolver esse bebezinho, certo? Esse filhotinho dela. E nós temos os organismos que são vivíparos. Vivíparos. Os organismos que são vivíparos, eles vão se desenvolver sem ovos dentro do corpo da mãe. E, além disso aqui, ela vai gastar energia. Um exemplo de vivíparos que vocês conhecem muito bem. Nós, seres humanos, nós somos organismos vivíparos, certo? Por quê? A gente se desenvolve dentro do corpo da nossa mãe. A gente não nasce de dentro, tipo, não existe um ovo envolvendo a gente, né? A gente não nasce, tipo, um ovo com casca, nem nada, nem um ovo sem casca. A gente está dentro do útero da nossa mãe. E para se desenvolver,
É tu, Danilo, agora, que é o professor. Meus ovos. Apareceu sua tela aqui, tu, pra mim. Eu. Ih, louco, ainda tá gravando, isso. Tá gravando mesmo. Tu falou. Ah, perdeu, Jefferson, perdeu, roubamos a aula. Roubou uma aula, já era. FF aí, alguém? Bora, bora. Bora. Tu Ih, vai mesmo, Iago? chegou, moiou. Aí, Tu vai mesmo, Iago? eu vou, já, já. Também eu vou. Tu não joga mais com ruim, não, miséria, tu. Vocês estão ligados que tudo que vocês estavam falando estava sendo gravado, né? Eu vou ver tudo que vocês falaram de mim. Né, O, Danilo? Dan- o Danilo falou meu ovo pro Não falamos nada. A reunião estava sendo gravada. Ninguém Pessoal, a falou internet nada. está, a internet está oscilando aqui, não sei o que está acontecendo. Mas, peraí, Eu deixa sei, eu. professor. É os vizinhos te roubando, Jefferson. Internet ruim, tem que trocar. Já foi trocada essa internet. Ave Maria. Sim, beleza. Então voltou a aparecer aí? Yes, yes. Onde é que a internet caiu que parou que vocês pararam de ver? Eu tava onde? O senhor tava bem sim, nesse falando O senhor estava falando sobre os vivíparos das mães que não se desenvolviam dentro, que os seres humanos. Ah, tá, beleza. que nós não Então, tem ó, ovo. a gente não tem nada envolvendo o nosso corpo, né? Pra ser, tipo, não existe nenhuma casca, nenhuma coisa que envolva o nosso corpo que a gente possa chamar isso de ovo, né? Beleza. Então, ó, os organismos que são ovovivíparos e ovíparos, eles não vão precisar gastar a energia da sua mãe, porque eles têm na sua Caiu de novo. composição. Caiu o quê? Você não está escutando? Caiu não, professor, continua. Eles têm na sua composição uma substância chamada de vitelo. O vitelo é uma substância que vai fazer o papel que a nossa mãe faz para a gente, né? Só que ele tem uma reserva que armazena esses nutrientes para o organismo se desenvolver ao longo do processo dele de crescimento, certo? Então, ó, se você pegar um ovo de galinha, por exemplo, a gente tem lá uma quantidade de gema, né? A gema são os nutrientes que o pintinho que está lá dentro do ovo, né? Quando tem um pintinho no ovo, eu sei que vocês estão pensando naquela música, mas que besteira. Sim, esse animalzinho lá, ele vai se alimentar dessa gema para isso. Então, todos os ovos que são presentes, que estão no mundo dos animais, né? Eles vão ter uma quantidade X de ovo, né? E aí a gente vai ter aqueles ovos que são telolestos, oligolestos, e aí aquela coisa toda que a gente viu lá no ano passado. A gente estudou essa parte. Então, é por isso que os peixes, existem peixes vivíparos, peixes ovíparos e peixes ovovivíparos. Ovovíparos. Certo? Pessoal, eu vou encerrar aqui, porque a internet está oscilando, eu acho que vai cair de novo. Então, antes que ela vá embora, eu vou encerrar aqui, mas eu vou marcar com vocês outra reunião. Só que nessa próxima reunião que a gente marcar, eu quero pedir que vocês. Eu vou conversar com vocês o horário, porque a gente vai precisar de um pouco mais de tempo para a gente conversar. A gente vai falar sobre anfíbios, répteis e aves, certo? Então, fiquem atentos, por favor, respondam lá no grupo quando eu mandar mensagem, não me deixem no vácuo, certo? E então eu vou encerrar aqui. Ei, Jeff,